Olá, tudo bom? Eu sou a Kaline Dassi e hoje eu tô aqui com mais um vídeo nesse canal de autoconhecimento para artistas. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui nesse botão e já deixa um like nesse vídeo para que esse conteúdo possa circular o máximo possível. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês todas as minhas falas que eu gravei no último desenho com modelo vivo, no último evento que a gente teve lá no Espaço Cultural Ngambicula. No vídeo de hoje tem muitas dicas de como você aprimora o seu olhar sobre o mundo e como você aprende a reconhecer a origem das formas e qual a intenção de cada gesto, peso, movimento e assim você poder melhorar o seu desenho e a sua expressão artística. Então pega papel e lápis que você vai sair daqui com várias sugestões para você desenhar. Então, vamos lá. Bom, antes de começar, eu vou pontuar algumas coisas para que fique mais claro para você que não estava lá presente. Primeiro, eu sempre compreendi o ato de desenhar como sendo um prolongamento da percepção de mundo, muito mais do que uma atividade meramente técnica. Assim, apesar que a gente precisa de um tanto de técnica assim para fazer, mas se você não inserir o artista com toda a sua bagagem na atividade, ela pode se tornar uma atividade vazia. Então, nesse primeiro trecho, eu vou falar um pouco sobre qual postura adotar. Porque, na verdade, a tarefa é você se inserir no mundo e você contar a sua percepção de mundo através das imagens que você encontrar. Então, vamos para a primeira parte. Só mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Esse vídeo, por conta do ar-condicionado, do espaço que a gente estava lá naquele momento, ficou com bastante ruído. Então, dá para entender. Espero que você tenha um pouquinho de paciência com isso, mas o conteúdo vale a pena, por isso eu resolvi postar assim mesmo. Então, vai lá, bom vídeo. Primeira coisa, as linhas que a gente desenha, elas na verdade não existem, de fato, né? Porque o que você vê de limite do objeto, da pessoa, que na verdade é onde ele para de existir, né? É esse limite, na verdade, não tem uma linha de fato. Então, já é uma tradução, né, de uma coisa que a gente está enxergando. Mas, mais interessante ainda é uma coisa assim, tá, muitas vezes a gente vai desenhar pensando já numa referência de um desenho, de um quadro de algum pintor famoso. Se a gente tem uma coisa que a gente visualiza na cabeça que a gente acha que seria ideal, né? Só que essa visualização que a gente faz que seria ideal acaba inibindo a nossa própria observação da realidade, né? Então, assim, o meu convite hoje, assim, para começo, é assim, então a gente não vai focar num ideal. Eu queria que cada exercício que a gente fizesse, ele fosse encarado como um exercício e uma aventura nova de percepção, certo? Por quê? Porque quando a gente percebe um objeto, a gente está olhando o mundo, né, essa experiência, ela não é uma experiência só visual, né, uma coisa que eu costumo falar bastante aqui. Ela é uma experiência de tato, é uma experiência emocional, ela é uma experiência de todos os outros sentidos, né? Tem o cheiro, tem um monte de coisa que acontece, né? E é que nem, por exemplo, você imagina que você vai desenhar uma floresta. É bem interessante, assim, né? Você vai desenhar a floresta e muitas vezes o que você vê? Várias manchas verdes. Só que uma floresta, ela não é um aglomerado de manchas verdes, né? Então, pensa que você entra na floresta. Quando você entra na floresta, são várias árvores, entre várias outras árvores. É um organismo muito vivo, muito cheio de coisas, né, e eventos. Ele tem temperatura, tem cor, tem cheiro, tem vida, tem som, né? Eu tenho um monte de coisa. Então, cada vez mais eu queria que os nossos exercícios eles se aproximassem disso, entendeu? Dessa experiência, de você mergulhar naquela atividade e deixar que o resultado estético ele não seja o foco. O primeiro foco é você conseguir estar tão dentro de você a ponto de você perceber tudo isso. Consegue entender o que eu estou falando? Eu falo assim, né? Faço tanto contato, estou tão dentro de mim, me percebendo tanto, que nessa etapa o foco não é o resultado estético, é você conseguir fazer a experiência do exercício.
Então é mais assim, tipo, você vai querer, durante o exercício, fazer coisas que você está um pouco acostumado, assim como eu sempre falo, né? A gente vai tentar fazer coisas que a gente já são nosso lugar mais confortável, que a gente já sabe que dá certo, né, e tal coisa. Mas primeiro a gente vai começar como a gente sempre começa, com uma coisa de aquecimento e os desenhos de gesto, certo? Então, certo. Então, tendo em mente essa proposta desse estado perceptivo, a gente vai fazer uma primeira proposta, que é o desenho de gesto. O desenho de gesto é um desenho muito rápido, né? Geralmente, quando a gente capta o gesto do objeto, o gesto do modelo. Mas não é, a gente não estou falando aqui de movimento, porque tudo tem um gesto. Imagina, uma panqueca no prato tem um gesto, uma roupa no varal tem um gesto, uma pessoa parada olhando na janela tem um gesto, né? Então, assim, para você entender um pouco mais, é como se fosse uma metáfora. Imagina que, por exemplo, sabe quando a professora vai lá na escola e fala para o Joãozinho: ô Joãozinho, senta direito que está parecendo um saco de batata. Sabe essa analogia, né? Aquela coisa assim, isso é um gesto, né? O saco de batata tem um gesto. Né? Esses desenhos eles são feitos de 30 segundos a 1 minuto, muito rapidamente mesmo, para que você não tenha muito tempo de pensar e confiar mais nessa percepção que a gente já tem e que a gente acaba muitas vezes intelectualizando e não fazendo uso dela. Então, esse desenho muito rápido e você retrata o que você sente sobre aquele objeto. Muito mais como um reflexo do que como algo pensado. Mas um detalhe, se você quiser saber, existem muitos sites na internet que fazem esse tipo de proposta de te apresentar imagens por 1 minuto ou pelo tempo que você determinar e o número de imagens que você determinar. E aí você consegue fazer esses exercícios online se você quiser. Mas eu sugiro que você faça isso com objetos e modelos reais, porque aí o exercício ele ganha outra dinâmica e outro sentido também. Se você quer treinar essa coisa de desenhar modelo vivo na sua vida, raramente alguém vai parar pra você, né? Normalmente você vai ter que estar no ônibus, estar no ponto, sei lá, estar no cinema, sei lá, alguma coisa tem que ficar meio escondido mesmo, né? No restaurante, você não pode perceber, porque se a pessoa perceber, ficar tímida ou vai ficar né? E aí não vai. E sempre é isso mesmo. Hoje dá uma surra. Hoje dá uma surra. É sempre muito rápido, né? Mesmo. Então essa coisa. E é interessante isso, porque que nem a gente fez, acho que a gente fez no mês passado, aqueles de memória. Todos esses exercícios, eles trabalham muito a memória. Porque você tem que ter um flash e lembrar. Depois eu posso passar para vocês uns exercícios de memória para vocês fazerem, independente de se tem alguém aqui na frente, né? Para você puxar uma cena, isso é muito legal de fazer. Você lembra de uma cena, por exemplo, que você viveu ontem. Você consegue retratar aquela cena? Entendeu? Ficar fazendo esse tipo de exercício para cada vez mais você trazer a memória mesmo, né? Essa percepção, gravar esses movimentos todos, né? Porque por mais que você às vezes sempre vá num lugar que você vai para desenhar, você fala, nossa, não sai. Né? Ou mesmo aqueles exercícios que a gente faz quando se desenha uma pessoa de memória. Mesma coisa, né? A gente acaba sendo tanto difícil. Difícil quando a gente não treina. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um exercício que a gente vai fazer com um movimento, mas qual que é a ideia desse exercício? Ela vai manter um ponto que vai ser um eixo, que vai sempre estar no mesmo lugar, certo? O resto do corpo ela vai fazer como se fosse um pêndulo. Vamos supor que tivesse uma coisa aqui e outra coisa aqui. Né? Aquele pé está lá, entende? Então, uma coisa aqui e a outra coisa aqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês se concentrem em fazer um gesto aqui e o outro gesto aqui. Entendeu? Então, vocês vão desenhar o pé no mesmo lugar, na mesma folha, no mesmo desenho mesmo. Então, um está aqui, fez um gesto, só que ela vai ficar mudando. O outro gesto aqui, certo? Pra gente tentar pegar essa velocidade de entender esse movimento que vai daqui e até lá. Pode ser? O pessoal respirou, me olhou. Não, mas são 2 gestos. A gente fez um monte de gestos, fez inclusive uns rapidinhos, vai ser rápido, mas aí você se relaciona, porque tem uma coisa aqui, vai ter uma curva que vai acontecer pra cá, por exemplo, né? O que eu tô fazendo. Ela vai ficar 3 minutos fazendo isso, bastante tempo para ela. Pra gente nem tanto, mas então. Bom, nem tudo a gente consegue fazer sozinho, né? Então, assim, se você tiver um amigo ou uma amiga que esteja disposto a fazer esse exercício com você, pode ser muito legal.
Às vezes a gente não tem um modelo profissional para fazer o exercício, mas a gente tem um amigo ou uma amiga que queira compartilhar essa atividade com a gente. Isso pode ser muito rico. Tá certo? Isso é legal, isso. Não é legal? É difícil. É difícil. Tem que ter atenção, você tem que pousar aqui, depois pousar ali, depois aqui, fica nessa... É muito rápido, né? Muito menos de 30 segundos. Fica em cada lugar. Mas é legal, né, mesmo? Então, você foca no eixo e vai desenhando tudo em volta daquele eixo, né? O que... Tá certo? Isso. É um outro desafio, né? Coisa que a gente não está acostumado mesmo, né? Essa coisa de... Ou a gente sempre copiar, ter como referência imagens estáticas, que nem fotografias, né? Na verdade, é pobre para nossa percepção, né? Porque você reduz... aquele quadro sobre a borboleta. Ah, sim. Sobreposição. Queria aquela sobreposição do voo, né? Tá aí. Exatamente, que foi uma vez que eu desenhei o movimento da borboleta sobreposto, assim, a batida d'água. Mas é exatamente isso, né? Porque a gente é muito acostumado com isso, né? De falar assim, então eu vou pegar uma referência e a gente vai atrás de uma fotografia, porque é o que está mais na mão, é fácil. Né? Antigamente não era assim, né? Eu quero uma posição de uma pessoa assim. Você vai na internet e você acha, né? Rapidamente. Só que isso daqui é um exercício, isso que você encontra é um exercício legal para uma certa coisa, né? Claro que isso é super válido, imagina. Mas, por outro lado, ele empobrece um tanto os sentidos, né? Porque você já está pegando uma releitura, né? Uma redução da realidade da fotografia, né? Redução, não estou querendo reduzir a fotografia, por favor, só estou falando do 2D, né? Então, e redução pra gente que quer perceber o 3D e até uma coisa que é interessante também é porque a gente tem 2 olhos. E aí, esses 2 olhos, eles possibilitam que a gente veja as coisas não tão, como fala, tão... Que nem se você fecha o outro, a coisa muda um pouco de lugar. Então é como se a gente visse um pouquinho atrás, sabe? Um pouquinho... É interessante isso que acontece, né? Esqueci de desligar a música. Aí começa uma música bem agitadora, começa a falar mais alto, mais rápido. Uma coisa que eu achei legal, que dava pra notar muito, é tipo, porque agora eu tinha que fazer força, né? Então você via o músculo mudando de posição, você já estava deitado no braço, realmente, você via tudo aquilo mudando. Também. Isso é bem legal. Isso é muito Realmente legal. não desenhei nada disso. Mas também quase que não dava tempo, né? Eu acho assim, até a gente conseguiria fazer mais isso, se a gente fizer mais exercícios desse tipo, isso fica um pouco mais natural e aí você consegue colocar isso, né? Mas sabe que dá pra fazer também esse tipo de exercício com partes do corpo, não precisa ser o corpo inteiro. E aí, nessa hora... Se ficar só no braço, aí você vai pegar só o músculo. E aí vamos fazer agora que é o seguinte, vamos fazer um desenho de 10 minutos. Ela vai ficar aqui parada e tal, só que esse a gente precisa que fique parada mesmo, né? Então, só que o que eu quero que vocês usem? Eu quero que vocês usem isso que vocês fizeram antes, que é usar o gesto para você pelo menos marcar o desenho, entendeu? Pega o primeiro rapidinho e só marca o movimento qual é. Depois você vem acrescentando os detalhes dentro daquele movimento, pra gente não retroceder nesse exercício, entendeu? Eu não quero que a gente, agora você vai esquecer o gesto, não, o gesto a gente vai incorporar. Cada exercício que a gente faz é como se fossem outros pontos para você ir acrescentando na sua observação, entendeu? Outras formas de observar. Então, para também não ficar assim, um exercício é só aquele exercício, agora já fiz, não vou usar mais, né? Não, a gente vai agora usar ele para poder compor uma imagem com mais tempo, certo? Agora é o seguinte, é bem importante assim, porque a gente acaba lidando com uma coisa assim, pra mim é difícil desenhar tal posição. Se eu tiver uma posição, um ângulo muito, entre aspas, estranho, para mim é difícil desenhar. Ou vou desenhar
o rosto, eu desenho todo o corpo, mas o lado do rosto deixa pra lá. Faz uma bola e sei lá, né? Então, e coisas assim, né? Ah, não, porque nariz, porque ombro, porque não, cada um com a sua crença. Mas, então vale lembrar que essa história, na verdade, tem mais a ver com essas crenças do que com a dificuldade de desenhar em si. Porque o que acontece? Isso eu acho bem louco. Às vezes você vai na sua aula de artes quando você tem 10 anos, um dia, e alguém te ensinou a desenhar um nariz de uma forma, certo? A gente é capaz de passar a vida inteira desenhando o nariz daquele mesmo jeito, sem nunca nem rever isso, né? Pode até ser que seja uma coisa um pouco mais sofisticada de nariz, entre aspas, sofisticado, um desenho que fica mais, um pouquinho parecendo um nariz mesmo, mas ainda assim, a tendência vai ser sempre desenhar aquele mesmo nariz e tudo vai ter aquele mesmo nariz. E assim com muitas e muitas coisas, né? Então, só que o que é isso? Isso é porque, isso aqui eu sei desenhar, significa alguém me ensinou como desenha isso. E não eu aprendi a olhar para isso, entendeu? Que são duas coisas diferentes, certo? Então, o que eu queria, a sugestão é o seguinte, a gente vai fazer agora o desenho do busto, daqui para cima, certo? Eu quero que vocês desenhem, então vocês pegam uma folha, uma folha só para isso, eu quero que seja que você faça grande, né? Relativamente grande no papel, uma coisa assim, certo? Aqui dá. Dá, mas pega outra pra você e faz meio isso. O que eu quero que a gente faça? Então a gente fez vários exercícios de gesto. A gente vai começar fazendo gesto do rosto. Então a gente vai fazer de 1 minuto também, certo? Esse desenho de 1 minuto o rosto. Então a gente vai olhar para aquelas linhas, ele tem linhas, tem ângulos, tem inclinações, tem movimento, né? Tem direção, né? Talvez não sei esse movimento, mas tem uma direção para onde aquele vetor, sei lá, direciona, certo? Então eu quero que a gente olhe para isso. Então eu vou falando para ela mudar a expressão e a cada minuto a gente vai fazendo um novo, certo? Justamente, até que nem você comentou do músculo, né? Justamente para a gente poder focar mais na minúcia, certo? Eu acho que é isso, sobre isso. E muito importante, essa fase dos exercícios, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Quero falar duas coisas antes de a gente começar. Primeiro, quando a gente vai fazer esses exercícios de desenhar o rosto da figura humana, é muito importante você não treinar isso muito com pessoas que você conhece. Ou se você fizer com pessoas que você conhece, não mostra. Porque você não está fazendo um desenho de um retrato de uma tal pessoa, não é isso, entendeu? Você está exercitando ver, você está entendendo como são aquelas formas, entende? E isso macularia esse processo, entendeu? Então, é muito importante. Então, esse exercício que a gente vai fazer agora, a gente não vai fazer um retrato da Vanessa. A gente vai fazer exercícios e essa coisa de gesto, vai aprender a ver essas linhas, essas direções, certo? Então, é isso. A gente vai... Então, vai ter um cenário aqui, como tem uns cenários por aí, mas a gente vai focar daqui pra cima, certo? Então... Eu quero que a gente use. Primeiro a gente vai fazer de 1 minuto. Então, vão ser várias expressões de rosto, né? Aí pode ser várias. Não, muda de folha mesmo. Eu quero que faça grande. Grande? Porque eu quero que. Porque o que acontece? É como se você fosse fazer um pouco maior. Se você for fazer nessa folha, faz 2. Entendeu? Porque justamente eu quero que tenha. Como se fosse o corpo inteiro, só que é um rosto. Entendeu? O tamanho relativo. Pode ser? Dúvida? A gente vai fazer, depende um pouco da hora. Eu quero fazer 11 e 10. Então a gente faz 10, certo? De 1 minuto. Depois a gente vai fazer mais uns. Depois a gente vai fazer uns lentos. Vai fazer uns 2 maiores. Certo? Acho que vai dar tempo. Corre lá que a gente vai começar. Pronto. Agora fica um pouquinho aí, tudo bem? Mais ou menos?
É engraçado isso, né? Como a gente tem um olhar, a gente consegue ser menos crítico quando a gente faz um gesto que tem o corpo inteiro, você vai ver mais ou menos a forma da figura, e quando a gente vê o rosto. Porque o rosto ele é uma identificação muito forte, né? A pessoa e o rosto. Então a gente fica mais, parece que mais crítico com isso. Né? Engraçado. Mas o que eu queria falar, mas tá tudo certo, eu acho que depois a gente olha das luzes, assim, mas vocês vão ver que a gente vai fazer agora uma outra coisa, a gente vai fazer devagar. Mas o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês reparem, eu não quero que vocês desenhem um nariz, uma boca, entendeu? Não é isso. Eu queria que vocês, por exemplo, observem se de repente dessa boca, dessa linha que segue aqui no meio, ó, parece que tem alguma linha que continua aqui, você vê? Tem uma coisa aqui. Observa essas linhas por onde elas andam, entendeu? Mais do que ficar focado em desenhar um nariz, uma boca, um olho, certo? Pode ser assim? Então, olha só, porque o que a gente está estudando é justamente vendo a direção desses traços, certo? Então, onde que continua uma coisa, vai, ó, aqui parece que tem uma coisa que continua ali, aí tendo a visão de que vocês estão olhando aí, né? Pode ser? Então, esse vamos fazer longo. 10 minutos, pode ser? Fica bem confortável, vai ficar bem normal, sem sorrir, senão você não aguentar. Mas o que é interessante, uma coisa também que eu ia falar pra vocês? Tem uma coisa que assim, às vezes, quando a gente tá. Tudo bem que vocês não são iniciantes de desenho, né? Mas ainda assim, quando você está começando a desenhar, e até na verdade quando você está sendo mais iniciado nessas coisas, nesses olhares diferentes sobre a figura, não adianta muito, vamos supor que eu desse 50 minutos para fazer um retrato. Várias pessoas, muitas vezes acontece que a pessoa para de desenhar. Porque você não consegue mais ver detalhes, você não consegue mais ver nada. Então por isso que é interessante a gente fazer entender várias formas de observar e várias coisas que você pode extrair daquela imagem. E aí depois você vai vendo que cada vez que você vai olhando, você pode passar a fazer durante 2 horas, 3, 4 horas um retrato e, na verdade, você ainda vai ter tudo. Então, agora 10 minutos. Vocês acharam o que desses 10 minutos? Pouco tempo? Muito tempo? Médio. Poderia ficar um pouco mais? Se fosse uns 20, eu acho que talvez eu achasse demais. Então, por exemplo, né? Eu acho que 15 também é o limite também. Interessante. Justamente, eu queria... a gente vamos fazer mais um? Pode ser mais um de 15. E aí a gente faz... no mês que vem, no próximo retrato que a gente fizer, eu vou tentar fazer um de meia hora. Chegar a fazer um de meia hora, que vai exigir um tanto mais concentração, mas ao mesmo tempo você consegue relaxar um pouco, porque não tem essa coisa do tempo. Não tanto, né? Mas acho isso, entende? Então aí a gente vai... E sempre lembra disso, usa os recursos. Aí a gente tem aquele contorno puro, tem essa coisa de você procurar uma linha que conecta na outra. Tem muitos... Mesmo aquela modelagem, tem muita coisa que a gente aprendeu, que a gente sabe fazer, que dá pra observar no desenho, né? E acrescentando. Certo? Então, vamos fazer mais um. Tudo bem? Você quer sentar de outra forma? Prefere uma cadeira? Bom, muito obrigada por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários para mim suas dúvidas e impressões, porque esse pode ser o tema do próximo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal aqui, deixa um like para que esse vídeo possa circular para o maior número de pessoas possível. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.